evento é promovido pelo nosso grupo de pesquisa, o G7, que é o grupo de pesquisa em socialização, estratificação, trajetórias juvenis e educacionais, coordenado pela professora Célia e pelo professor Leandro Pinheiro. Este evento, na verdade, ele marca o início do nosso semestre aqui pelo G7. Quem quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, fica o convite para acessar o nosso site, www.urgs.br/G7, e também o canal do YouTube, onde já tem diversos outros trabalhos, outros eventos também, que é só procurar com o índice G7 Espaço URGS. Lá vocês encontram também o nosso canal. Bom, então, dando início aos nossos trabalhos, né, o objetivo desse evento é refletir um pouco sobre os elementos de pesquisa na sociologia da educação, proporcionar alguns instrumentos metodológicos para as nossas pesquisas, destacar a necessidade de explicar e justificar as escolhas metodológicas, oferecer instrumentos para a etapa de revisão bibliográfica e reconhecer aspectos da escrita dos resultados em formato de artigo. Esses são os objetivos gerais dos eventos, né, que vão ser distribuídos em 3 datas, na verdade. Teremos hoje, que logo em seguida faço a apresentação do nosso palestrante, mas teremos mais 2. Uma que acontece no próximo dia 24, que é com a Dirce Maria Santin, sob o título Revisão da Literatura em Sociologia da Educação, onde, como e buscar bibliografias, e no dia 31, onde teremos uma palestra ministrada pelo Bernardo Esfredo Miorando, com o título Comunicação de Resultados de Pesquisa em Educação, Escrita de Artigos. Então, fica o convite para continuarmos os próximos encontros. Pois bem, indo diretamente para a nossa palestra de hoje, quero fazer a apresentação do Arlon Romariz. O Arlon vai fazer uma exposição em torno da pesquisa em sociologia e educação, pontos de partida e caminhos metodológicos. O Arlon, na verdade, o Arlon é doutorando em sociologia pelo programa de pós-graduação em sociologia da URGS, pesquisa na área de sociologia da educação e estratificação educacional e social, e desenvolve pesquisas a partir de metodologias quantitativas em pesquisa social e com aplicações de linguagem R. O palestrante vai ter em torno de 30, 40 minutos para expor sua apresentação, e teremos em torno de 20 minutos para a gente poder pegar as perguntas e repassar para o palestrante, para a gente poder fazer um diálogo, né, interessante assim que a gente conseguir. Então, faço votos de que tenhamos um bom evento e passo a palavra para o Arlon. Então, boa noite a todas e todos. Mais uma vez agradeço ao G7, em nome da professora Célia e professor Pinheiro, pela oportunidade de estar conversando aqui com vocês. Nós temos aí diversos trabalhos e diálogos juntos, né, desde que eu vim para cá, para a URGS, eu me aproximei bastante do G7, dos trabalhos da professora Célia, sobretudo. Então, a gente tem tido uma boa relação de pesquisa e também relações pessoais, né? Então, muitos aqui da reunião de hoje são colegas nossos, né, do cotidiano, e vejo que tem novas caras aí, novos rostos que logo que passar a pandemia, eu acho que a gente vai poder se conhecer melhor. Bem, eu vou iniciar aqui a apresentação. Deixa eu só iniciar aqui no Google Meet para vocês. Só um momento. Vocês estão tendo acesso aí à apresentação? Alguém pode me confirmar? Sim, estamos vendo. Sim. Tá bom. Então, bem, a professora Célia conversou comigo, imagino que com todos os participantes aqui desses 3 dias, né, sobre essa proposta da gente trabalhar alguns pontos de partidas e caminhos metodológicos nessa interface entre a sociologia e a educação, né, a pesquisa em sociologia e educação, sobretudo a sociologia da educação, né, e também considerando a minha experiência maior, que é com metodologia quantitativa, né, então, de alguma forma, a abordagem que eu vou dar aqui, ela tende a ser uma abordagem mais quantitativa, e talvez seja interessante mesmo fazer isso, porque a gente tem
no contexto das ciências sociais em geral no Brasil, a gente tem um certo déficit dessa abordagem, né? Ambas as abordagens, elas são muito importantes, né, para o desenvolvimento do conhecimento, o desenvolvimento das nossas pautas de pesquisa e tal, e aí a gente tem aí esse ponto de debate em torno, né, desses caminhos metodológicos, no caso também caminhos quantitativos, tá bom? Então, os tópicos da nossa apresentação aqui são esses três. Primeiro, vamos fazer uma discussão geral sobre metodologia em pesquisa social, de forma bem inicial, que é uma combinação que nós tivemos aí com a professora Célia. Depois, um breve panorama do campo da sociologia da educação, sobretudo no Brasil, e eu vou compartilhar algo sobre o meu projeto de pesquisa atual, porque é nada mais interessante e vamos dizer, até didático, da gente tentar entender um pouco desses conceitos com pesquisas na prática, né, pesquisas operacionais e etc. Tá? Então, vamos lá. Bem, vamos aqui pensar a partir dessas duas perguntas iniciais. Primeiro, o que temos de diferente entre as ciências em geral e as ciências sociais? E aí, a gente pode pensar as ciências sociais de forma alargada, né? Não somente as três clássicas ciências sociais, mas também todo esse campo de pesquisa social, onde a educação também se inclui. E também uma outra questão se há diferença entre as ciências em geral, né, e as ciências sociais, se há essa diferença, como é que isso se reflete na prática de pesquisa? E como é que a gente, então, pode intercalar e relacionar teoria e método neste nosso campo, que é o campo da pesquisa social? Bem, tem um texto, na verdade, aqui, só uma frase, né, do Berger e Luckmann, Peter Berger e Luckmann, que eles comentam algo que é bem utilizado, né, quando a gente pensa nessa resposta para a primeira pergunta, né, o que tem de específico do campo das ciências sociais no campo de pesquisa. Então, eles vão dizer, né, a sociedade possui claramente, eu acho que essa vírgula está errada aí, a sociedade possui claramente fatos objetivos, e a sociedade é de fato construída por atividades que expressam o significado subjetivo. É precisamente o caráter dual da sociedade, em termos de fatos objetivos e significados subjetivos, que torna a sua realidade sui generis. Então, eles chamam atenção para esse fato, que eles chamam, inclusive, de fato, né, de que na pesquisa social a gente vai lidar com fatos objetivos, com situações que são reais e que são objetivas, mas essas situações, elas passam pela nossa subjetividade. Então, a construção da realidade social, ela é uma construção que a gente poderia, então, utilizar esse termo deles, né, sui generis, uma construção única, e é uma construção diferente da realidade natural. Então, enquanto que na realidade natural você tem processos muito mais definidos e, inclusive, alguns bem mecânicos e bem objetivos, vamos dizer assim, né, independentemente da vontade nossa, a Terra ela é redonda e a Covid foi causada por um vírus, né? Então, são fatos bem objetivos. Obviamente que a forma como nós interpretamos isso, e no caso dos conteúdos sociais, né, a forma como nós interpretamos crenças, como nós criamos as nossas relações de hierarquia, relações de poder, as violências, as desigualdades, tudo isso também passa por uma questão da construção subjetiva que nós temos e que constitui, então, essa nossa realidade, que é a realidade social. Então, diante dessa situação, em que a gente tem uma realidade sui generis, a ciência social, a ciência da pesquisa social, ela não pode ser igual à ciência do mundo natural, ela tem que ter uma especificidade. Bem, se a gente pensar em termos de desenhos de pesquisa, e aí pensando em todas as ciências mesmo, né, vamos agora voltar para pensar o macro novamente, a maioria dos desenhos de pesquisas utilizam modelos e testes de hipóteses, né? Então, você tem ali teorias, né, que você pode transformar em modelos, que é algo um pouco menos abstrato que as teorias, e esses modelos, essas perguntas, essas dúvidas, né, essas teorias, elas podem ou não, ou devem ou não ser testadas, né? Então, se a gente pesquisar aqui em, sei lá, vários exemplos da física mesmo, né? Em algum momento,
o Higgs teorizou a existência de um bóson conhecido como bóson de Higgs. Muitos anos depois, lá no LHC, foi comprovada a existência do bóson de Higgs. Então, você tem ali as ondas gravitacionais, a curvatura da trajetória da luz, né, que o Einstein provou que ela existe, inclusive, aqui no Brasil, né, lá em Sobral, no Ceará. Então, você tem esses modelos, muitas vezes desenvolvidos teoricamente, e são testados, né. Nas ciências sociais também a gente trabalha com esses modelos e com esses testes de hipótese. Então, a gente pensar que um tema na sociologia da educação recente que tem a ver com essa discussão sobre a inflação dos diplomas, né, o quanto que a educação consegue dar o retorno, né, em termos de rendimento mesmo de renda, de dinheiro, né, para as pessoas. Então, hoje já tem uma série de evidências que vão mostrando que hoje as pessoas precisam estudar muito mais para ter a mesma quantidade de renda do que no passado, né, o retorno educacional tem diminuindo ao longo do tempo. Então, isso era uma hipótese, e se fez testes a partir dos dados que nós temos, e esse teste, então, responde a essa hipótese, no caso, positivamente. Mas, quando a gente está falando de pesquisa social, esses testes de hipótese, e aí eu vou só lembrar o Felipe de controlar o meu tempo, esse teste de hipótese, ele é diferente, né? Ele não tem como ser da mesma forma como são nas pesquisas das ciências em geral. Então, eu trago aqui um modelo que eu peguei desse autor chamado Martin Buber, né, que é um livro bem interessante sobre esses desenhos de pesquisa, que vem mostrando justamente sobre esse processo, que é esse processo do que a gente chama de pesquisa experimental, né? No contexto das ciências gerais, você tem ali, vamos supor aqui, você tem um grupo de plantas aqui, um grupo 1 e aqui o grupo 2. Você coloca o adubo no grupo 1 e não coloca o adubo no grupo 2. Depois você vai ver o crescimento dessa planta, né? Provavelmente, se esse adubo funcionar, o grupo 1 vai crescer mais do que o do grupo 2. Esse é o modelo básico da maioria das ciências em geral, né? Porque são ciências que precisam experimentar, né? Tem algumas áreas que não vão ser áreas teóricas, sei lá, física teórica não vai precisar fazer isso aqui. Mas quando você tem que experimentar algo, testar algo, você vai utilizar esse modelo aqui. Então, só para ilustrar, né, você tem aqui, inclusive o pessoal que participou do curso do R, né, deve lembrar dessa ilustração, né? Será que quando você tem ali, sei lá, uma matéria orgânica que é exposta à mosca, será que ela vai ela vai se decompor mais rápido do que o outro grupo? E aí você, então, coloca nas mesmas condições um recipiente tampado, um recipiente estampado, e aí você vai acompanhar no tempo 2 o que aconteceu. Tá? Então, esse é o modelo básico da maioria das ciências e tal. No entanto, esse modelo ele vai ter uma série de limitações de ser ou para ser aplicado no contexto das ciências sociais. Né? Então, para começo de conversa, você tem uma série de limitações éticas. Né? Eu não tenho como, em muitos dos casos, em alguns casos sim, mas em muitos dos casos eu não tenho como pegar 2 grupos de pessoas e fazer experimentos sociais. Isso já foi feito no passado, e a gente sabe dos problemas que isso gerou e das questões éticas envolvidas em relação a isso. Também a questão dos limites operacionais, né? A gente pode se perguntar, né, o que aconteceria se o Luís XVI tivesse conseguido fugir para a Alemanha no período da Revolução Francesa, né? Será que a Revolução Francesa teria o resultado que teve, né? E, sei lá, Napoleão poderia surgir e fazer a família real vir para o Brasil e tudo o que aconteceu. Então, a gente não tem como reproduzir esse passado e mudar uma peça do passado para ver o que vai acontecer, o que aconteceria. Então, a gente tem ali vários limites éticos e operacionais, inclusive também não só para fatos históricos, como para fatos do presente. Né? Não tenho como chegar e dizer, agora eu quero que o Brasil seja um país igual e vamos ver como vai ficar a institucionalidade se o Brasil tivesse igualdade social. Não tem como fazer isso num toque de mágica, não tem como fazer esse tipo de experimento. Então, como é que a gente, então, pode fazer com que a pesquisa, né, o método, né, em pesquisa social, e aí inclui, né, as ciências sociais, a pesquisa aí na interface da sociologia e educação, como é que a gente pode, então, solucionar essa questão? Então, o que alguns autores vão colocar como a necessidade de uma pesquisa quase experimental, ou de você trazer para a pesquisa social uma lógica da pesquisa experimental, não ela em si,
mas a lógica dela, né? Ou seja, o princípio desse tipo de pesquisa para a pesquisa social. E aí o próprio Bumer, ele vai trazer alguns desenhos de pesquisa, né, que ele considera como interessante e que meio que resumem, né, esses desenhos de pesquisa em pesquisa social. Obviamente que existem outros. Um dos casos clássicos que a gente tem em pesquisa social é o caso do estudo de caso, né, o famoso estudo de caso. Então, você vai lá, escolhe um caso, né, pode ser um grupo específico, uma pessoa específica, etc. E aí, a partir dali, você faz um estudo a partir daquele caso. Esse desenho é o mais limitante, né, o que tem um maior problema, assim, em termos de generalização e de capacidade afirmativa, né. Quando a gente está trabalhando com pesquisa e no campo da ciência, a gente tem o que a gente chama de cercar o argumento, né, ou seja, como é que eu posso apresentar essa hipótese, essa minha afirmação de pesquisa, e já pensando nas possíveis respostas e críticas e contra-exemplos que possam vir a esse tipo de afirmação. Então, você tenta ali, né, cercar o argumento, melhorar a tua capacidade afirmativa. No caso do estudo de caso, isso é um pouco mais limitante, né? No entanto, existe ali a ideia de que quando você vai fazer um estudo de caso, você escolhe ali um caso que seja bem representativo ou singular de um determinado contexto ali, né, social. Bem, um outro tipo de desenho em pesquisa social já mais interessante é o que ele vai considerar, né, como essa comparação entre grupos a partir de um ponto. E aqui a gente tem vários exemplos de pesquisa, eu acho que vale lembrar, por exemplo, uma pesquisa que a gente fez aqui, a professora Célia, eu e o Lourenço, onde a gente comparou a ocupação das cotas em um ano específico, agora não me lembro agora um ano específico aqui da URGS, né? E aí a gente viu que essa ocupação das cotas das ações afirmativas entre grupos, né, dos tipos de cotas, ela não era igual a partir da variável origem escolar, né? Num pressuposto ideal, isso não deveria acontecer, né? E também, se não me engano, entre cursos também, né? Tipos de cursos mais concorridos tinham uma ocupação desigual a partir daqueles tipos de cota. Então, a gente está comparando dois grupos, né? Um grupo, vamos dizer assim, que tem um acesso que tem esse acesso diferenciado e o grupo que não tem esse acesso diferenciado. No caso, a gente trabalhou com a ideia de escolas diferenciadas e escolas regulares. Então, existe, né, essas formas de fazer com as estratégias de controle e, no caso dessa pesquisa em específico que eu falei para vocês, a gente tem ali a ideia da estratificação horizontal, né? Ou seja, como é que as desigualdades elas tentam se manter mesmo em políticas que pretendem a igualdade, né? Então, a melhoria da política, o refinamento da política, ela é sempre contínua, né? Para tentar reduzir esses problemas que a nossa sociedade vem trazendo, né? Não só a brasileira, como a sociedade humana em geral, de sempre manter elementos de desigualdade. Então, esse desenho é um dos tipos de desenhos específicos, né? Você tem ali dois grupos e, a partir de uma série de variáveis, você vai tentar fazer uma comparação e um controle entre esses grupos e, a partir dali, gerar conclusões, tá certo? Um outro desenho que é muito utilizado na área de políticas públicas é a comparação entre dois grupos em dois pontos diferentes. Então, muitas vezes, você tem aqui um grupo A, só que aí você tem uma política pública, alguma coisa que aconteceu, um evento histórico, mas isso aqui não acontece, né? Só que esse fenômeno também aconteceu aqui, ou algo semelhante, ou não aconteceu, e você tem um resultado aqui, um resultado que muitas das vezes a gente utiliza a técnica de pareamento, né? Ou seja, você procura grupos parecidos para ver como é que seria o resultado de uma determinada política, por exemplo, né? Ou seja, então você tem ali um grupo que participou de uma política, mas você não tem o dado do resultado daquela política. Mas esse grupo é parecido com outro grupo, e esse outro grupo está participando da política. O que poderia acontecer se ele tiver características semelhantes? Então, tem aí algumas estratégias utilizando esse tipo de desenho de pesquisa. E também os estudos longitudinais, que são bem comuns também, né? E esses são bem interessantes também. Você pega um grupo ali, sei lá, pega ali no ensino médio e vê a passagem, vamos supor que aqui, né, seja o processo de vestibular, e aqui vê como é que esse grupo se comporta, ou o que aconteceu com ele quando ele entra, então, no ensino superior, um exemplo, né? Então, são exemplos de estudos longitudinais.
eles podem ser feitos, né, de forma a pesquisa de campo, ou você pode utilizar dados históricos. Eu lembro aqui de uma pesquisa que eu também ajudei, que é da colega Bruna, que ela é uma aluna do PPG Edu também, e ela trabalhou com os dados do PNAD para verificar se depois do processo de expansão e diversificação, né, no ensino superior, se houve de fato uma diversificação aqui no caso do ensino superior do Rio Grande do Sul. Então pega dados históricos e compara com dados recentes para ver se houve aí essas mudanças, né, na composição social do grupo que faz parte aqui do ensino superior no Rio Grande do Sul. Inclusive, né, constatou que sim, houve uma diversidade, né, uma redução, pelo menos, do ponto de vista absoluto das desigualdades ou do aumento da diversidade social na universidade. A gente não tem como dizer que é uma redução relativa, mas pelo menos absoluta, sim. E então a gente tem aí um roteiro básico, né, onde esse desenho da pesquisa, né, ele talvez seja uma das partes mais importantes, mas tem um roteiro básico que aí tem a revisão de literatura, a definição do objeto, né, e desse desenho de pesquisa, né, pensar, né, dessa forma, e também a questão da amostragem, né, para muitas pessoas não existem amostragens qualitativas, mas existem, tá? A literatura já tem bastante experiência, já tem bastante material mostrando como que existe ou como devemos fazer abordagens qualitativas, né? Fazer amostragem quando a gente quer fazer uma pesquisa qualitativa. Existem várias técnicas já sedimentadas aí na pesquisa social. Não é só eu ir lá, escolher algumas pessoas que eu acho que tem que ser e fazer entrevista e tal. Então, existe toda uma orientação para isso. E também, obviamente, a amostragem nas pesquisas quantitativas também já estão bastante consolidadas. Formulação do instrumento, né, e a definição das técnicas de coleta de dados, seja entrevista, seja questionário, seja um banco de dados, seja o que for. Organização, sistematização, definição das categorias conceituais, né, e aí a interpretação e análise. Então, meio que cumprindo com esse nosso primeiro momento, né, de tentar mostrar aí um pouco de como é que funciona uma pesquisa no campo da pesquisa social e nessa em relação, né, à sociologia e educação, e mostrando que a gente tem aí uma possibilidade, né, de desenvolver desenhos de pesquisa que sejam bastante potenciais, com grande capacidade afirmativa, com relevância social, tá, que eu acho que esse é um ponto importante, e que, de fato, tenham um impacto, né, vamos dizer assim, no ponto de vista do conhecimento, do ponto de vista da nossa capacidade de análise da realidade e, obviamente, daquilo que a gente vai fazer com essa nossa capacidade de análise, que é, então, toda a nossa dimensão política, né? O que nós vamos fazer com esse conhecimento, como nós vamos intervir se queremos na sociedade. Bem, na sociologia da educação, fazendo esse panorama aí que a gente comentou, existe um artigo da professora Maria Lígia Barbosa e do professor Luiz Armando Gandina, professor também aqui da URGS, né, do PPG Edu, um artigo muito interessante que se intitula, né, Sociologia da Educação Brasileira, Diversidade e Qualidade. De todos os materiais, levantamentos que existem hoje da Sociologia da Educação Brasileira, esse artigo, do meu ponto de vista, é o que melhor sistematiza o que a gente vem produzindo em termos de Sociologia da Educação no Brasil. E a Sociologia da Educação no Brasil, ela reflete muito a Sociologia mundial também, internacional, sobretudo dos países que mais trabalham com essa abordagem também. Então, eles vão fazendo alguns tópicos, né, sistematizando o que seria essa Sociologia da Educação brasileira, os tópicos e pontos que se tem mais na Sociologia da Educação brasileira. Então, se vocês têm interesse em ter esse panorama geral, no final tem a referência completa, é um artigo muito interessante. E lá eles colocam esses tópicos. O primeiro vários estudos que vão trabalhar no que eles chamam de essas abordagens sistêmicas e estruturais. E aí você tem o conceito de classe social, o papel das famílias e o ambiente social, né? Então, são abordagens mais tradicionais, né, e que incluem essa ideia de classe social. Também, muitas pesquisas sobre família e a educação fundamental. Inclusive, existe uma lacuna, né, na pesquisa da relação família, educação e ensino médio, né, mas a educação fundamental tem muita pesquisa. Também uma série de pesquisas na área de juventudes e ensino médio, que é bastante comum. E também
eu acho que alguns de vocês, inclusive, devem trabalhar com esse eixo, né, juventude e ensino médio, e relação do sistema educacional com o ambiente social, também uma série de pesquisas que buscam fazer essa relação aí, sobretudo alguns estudos mais institucionais, né, do sistema educacional e o ambiente social. Estado e políticas educacionais, que é uma área bastante consolidada também, né, sobre as políticas educacionais. Ensino superior e estratificação, seja ela uma estratificação vertical, o acesso aos vários níveis de ensino, ou horizontal, né, como é que esse acesso é desigual entre os indivíduos no mesmo nível de ensino, e aí eu acho que o G7 também trabalha, né, com essa chave da sociologia de educação, ensino superior e estratificação, organização e processos educativos, sejam eles formais ou informais, os papéis dentro do sistema escolar, sobretudo a ideia de como é que os agentes do sistema escolar, né, como é que são as funções dentro do sistema escolar e como é que isso se dá. Uma área também muito forte sobre currículo, né, tanto esse currículo explícito como oculto, né, tem uma série de pesquisas na educação, na sociologia, nessa interface também que vai explorar o currículo, inclusive é uma temática que tem se fortalecido, ultimamente tem retornado, na verdade, e também uma série de, que eles chamam de abordagens individualistas ou individualizadas, que focam em trajetórias, e aí com o tema, sobretudo, da desigualdade, né, como é que os indivíduos vão construindo suas trajetórias, e daí, pensando em termos de desenho de pesquisa, sobretudo naquele primeiro desenho, né, dos estudos de caso. Então, esse é um panorama geral da sociologia de educação, e é interessante pensar, né, esses temas como possíveis temas de adesão, né, de repente você pode se identificar como um desses temas, e também pensar, e aí eu acho que é um exercício, sobretudo para quem está iniciando a pesquisa, é um exercício teórico-metodológico de tentar explorar, né, como é que foi o desenvolvimento dessa pesquisa, como é que foi o desenho, né, de pesquisa que foi adotado aqui, como é que, às vezes, determinado campo, por exemplo, como a área de currículo, utiliza determinados métodos, né, mais voltados aí para a pesquisa documental, enquanto outros vão utilizar outros métodos. Então, eu acho que é interessante pensar e explorar essas possibilidades, né, nesse contexto aqui, nessa proposta que a gente está trabalhando. E aí, para a gente chegar ao nosso terceiro objetivo aqui, né, já estamos aí em 6h30, temos mais 10 minutos, a gente vai ver aqui, junto comigo, né, vou mostrar para vocês aqui, sobre a minha pesquisa no mestrado e como isso desencadeou para o doutorado, e vocês vão entender o porquê que eu vou comentar aqui, e o que vai dialogar com o que a gente comentou ali no começo da apresentação. Eu sou de Belém do Pará. Quando eu cheguei no Ceará para fazer o mestrado, eu encontrei lá uma realidade assim, escolar bastante singular, né, do que a gente vê no Brasil afora e tal. Lá existe um tipo de escola chamado EEP, que são as Escolas Estaduais de Educação Profissional, que elas tinham sido criadas recentemente, elas foram criadas ali em 2008 para 2009, e aqui você tem duas escolas que são no mesmo bairro não, mas são bairros adjacentes, são bairros bem próximos, lá em Fortaleza. Dá para ir andando, né, de qualquer ponto desses bairros para uma dessas duas escolas, atendem o mesmo público em termos geográficos, isso eu queria comentar. Só que, só pela imagem, né, que a foto comunica muito dessa realidade das escolas, né. Então, você vê aí duas escolas estaduais, duas escolas da mesma Secretaria de Educação, mas que tem aí, só de cara, uma imagem bastante diferente. Inclusive, essa escola aqui, a Jaime de Alencar, foi inaugurada, inclusive, pela presidenta Dilma. E aqui você tem o resultado do SPAES, que é uma espécie de SAEB estadual lá, e aqui os resultados, né, da proficiência em português e matemática, e a diferença, né, das escolas de educação profissional com as escolas regulares. Então, no mestrado eu tinha uma intenção mais descritiva, né? Eu fiquei pensando assim, bem, como a literatura aponta, a gente sabe que esses resultados aqui, né, esses resultados bem maiores, e essa realidade escolar, ela não é fruto apenas da política pública ou do contexto escolar. Existem condicionamentos sociais aí nessa história, que estão meio que mascarados, né, pelo discurso oficial. Então, eu queria entender
quem eram esses alunos e quem eram as famílias desse segundo tipo de escola aqui. Porque me chamava a atenção essas escolas, me chamava a atenção os resultados dela. Inclusive, às vezes, assim, eu estava, sei lá, na rua, no ônibus, e observava os alunos, via uma certa diferença, até na a roupa mais lavada, sei lá, esse tipo de coisa. E aí me chamou a atenção e então, eu vou estudar esse grupo aqui, quero saber que características sociais são essas aqui e talvez justifiquem, pelo que a literatura indica, esses resultados. Né? Não acredito que seja só política pública, mas eu acho que tem aí questões sociais, inclusive o fato de que eles fazem seleção, e aí foi uma dos desdobramentos da pesquisa. Bem, só que fiz a pesquisa, tal, foi bastante interessante, utilizei dados oficiais do questionário socioeconômico do Enem, utilizei dados estaduais e também fiz pesquisa de campo com 2 dessas escolas, inclusive com 10 entrevistas com famílias dessas escolas, e também fiz questionário, apliquei questionário com estudantes e tal, fiz um levantamento com uma proposta mais descritiva e tal. Com as entrevistas e com o cotidiano ali, de estar acompanhando as escolas e também o andamento ali dos estudantes e tal, e das famílias, eu percebi, e aí são questões que já vão vir para o doutorado, que eu vi pais com baixas condições socioeconômicas e culturais e alto envolvimento parental. O que, de alguma forma, é contraditório do ponto de vista da literatura que existia até então e que ainda é muito recente, né, essa perspectiva aqui. Então, isso me incomodava, né? Eu não esperava esse alto envolvimento parental com pais de baixas condições socioeconômicas. E aqui eu falando, às vezes, muito baixas mesmo, né? Assim, situações que as cidades do Norte e Nordeste, elas tendem a ter uma desigualdade regional maior e tal. Então, isso ficou bem evidente. E também um discurso muito forte de valorização da escola, né? A ideia de boa reputação e também a vontade de permanência do aluno na escola. Tudo isso me chamou a atenção. E eu queria, então, desenvolver uma pesquisa em que eu pudesse responder isso de uma forma, vamos dizer assim, final, assim, né, do ponto de vista aqui desse recorte, né, e de forma quantitativa, porque apenas a abordagem descritiva ou exploratória ela não daria conta. Eu precisaria de uma abordagem comparativa. Então, eu precisaria tanto de pais com alto envolvimento e com baixo envolvimento, de escolas profissionalizantes, né, nesse caso, ou de escolas diferenciadas, que aí é um conceito, e de escolas não diferenciadas. Então, a ideia do doutorado era justamente fazer essa comparação, né, a partir de uma série de estratégias metodológicas que permitisse essa comparação. Bem, como eu falei, existe uma prevalência na literatura associando envolvimento parental, mobilização familiar, com o nível socioeconômico e capital cultural, seja ele capital cultural ampliado ou flutuante, mas com capital cultural. E também muitos estudos com elites e classes médicas já. As classes médicas estão nas classes médias, né? Como as pesquisas de shadow education e transmissão indireta. Então, muitos estudos são nesse contexto. Só que o meu contexto são de classes populares. E muitos estudos também, sobretudo em sociologia e psicologia social, focando no envolvimento parental no ensino fundamental e pouco no ensino médio. Então, eu vi que existia ali uma certa carência, né, dessa discussão de como é que a gente, então, pode analisar o envolvimento parental no ensino médio, numa realidade de classes populares e considerando a influência do contexto escolar, né, porque é claro que existe aí também uma influência do contexto escolar, porque já que você tem pais com diferentes níveis socioeconômicos que estão respondendo de forma diferente conforme o tipo de escola, né, que aí era uma hipótese, e agora eu já tenho dados para corroborar com isso, então o contexto escolar é algo que eu precisava explorar e que não era muito comum, na verdade, não é comum nas pesquisas em geral, isso está começando agora. Bem, então meus objetivos eram, primeiro, verificar quantitativamente se e os tipos de contexto de escola têm influência sobre as práticas e ações de desenvolvimento parental e mobilização familiar, e para isso eu precisaria ter vários contextos escolares, e também analisar como é que se dá esse envolvimento no âmbito do ensino médio e no contexto de classes populares. A ideia inicial era comparar Fortaleza e Porto Alegre, porque poderia ser que esse tipo de fenômeno fosse algo ali de Fortaleza. Claro que se eu pudesse comparar com várias outras cidades seria interessantíssimo, né, mas a gente tem limitações de dinheiro e de recursos e de tempo e tudo mais, então, obviamente, que não dá para fazer uma amostra
conforme a nossa vontade. Então, e até isso também entra na questão, né, do desenho de pesquisa, né, o quanto que você tem que criar estratégias de garantir essa comparabilidade, que era a minha intenção. O ideal seria com muito mais realidade diferente, mas com pelo menos duas eu já conseguiria cercar o argumento, né? Eu já conseguiria fechar ali essa hipótese. Bem, e aí o meu contexto teórico, para não prolongar muito, né? Eu trabalho com Bernard Lahire, sobretudo com a ideia de contexto de ação, que é uma forma de tentar equacionar o passado incorporado e o presente da ação, ou seja, o quanto que as condições socioeconômicas e as estruturas incorporadas interferem na nossa vida atual, mas como que o contexto em que nós estamos inseridos também interfere na nossa decisão, interfere nas nossas ações. Então, se a gente pensar em termos de envolvimento parental, né, em termos de mobilização familiar, o quanto que as condições econômicas e sociais e culturais pesam nessa capacidade de envolvimento, na vontade de envolvimento, mas o quanto que o tipo de escola, e aí pensando em ação, também pesa, né? E aí a ideia de escola diferenciada, né, que são essas escolas que são públicas, né, as primos interpares, né, elas são públicas, elas são como as outras escolas, mas elas são diferentes, né, elas são as primeiras entre os pares. E aí a questão de envolvimento parental, né, esse conceito também. Bem, em termos de metodologia, eu fiz uma amostra estratificada, a partir do tipo de escola, né, tomando aí o censo de 2018, e também, para poder garantir um pouco de diversidade social, eu fiz uma estratificação pelo IDH dos bairros, lá de Fortaleza. A ideia era fazer isso aqui em Porto Alegre. No entanto, quando eu vim para Porto Alegre novamente, em fevereiro de 2020, aí veio, né, a pandemia, e essa parte aqui de Porto Alegre ficou comprometida, né? Obviamente que eu cheguei a fazer online, mas aí você perde comparabilidade, você perde uma série de elementos que seriam interessantes para poder comparar. Mas, pelo menos, eu garanti diversidade lá, né? Eu já tinha planejado garantir essa diversidade lá, pelos tipos de escola e pelos tipos de bairro. Cheguei a aplicar aqui de forma online. Os resultados, eles são parecidos, apesar da metodologia ser diferente, e apesar daqui eu não ter feito estratificação e não ter feito todo o protocolo que a gente chama, né, como eu fiz lá, mas pandemia, né, a gente não tem muito o que fazer, tem que se adaptar. E aí foram 8 escolas no total, e as turmas sorteadas e tal. Eu vou pular essa parte aqui do questionário, depois a gente pode ver. E aí, em termos de técnica, eu estou utilizando modelagem de equações estruturais, que é uma técnica que permite análises multivariadas, né? O que é análise multivariada? São análises em que você considera, ao mesmo tempo, várias variáveis, né? Por isso, multivariadas. Então, aí o questionário são várias perguntas, várias variáveis que trabalham. Multidirecionais, né? Ou seja, A causa B, mas B também pode causar A e causar C, então você tem que ter ali essa multidirecionalidade dos fenômenos, porque a vida social é complexa e multivariada e muito difícil de se estudar, então a gente precisa de técnicas assim também. E simultâneos, né? Ou seja, você tem ali vários fenômenos ocorrendo ao mesmo tempo, e aí você precisa dar conta dessa simultaneidade, né, das situações, e essas técnicas, elas ajudam a trabalhar com isso. Só assim, em termos, uma apresentação que eu fiz agora na SBS, é um resultado ainda a priori, porque esse modelo é um modelo inicial, mas ficou bem claro, né, que existe uma relação entre o envolvimento parental e as expectativas parentais, né, em relação ao futuro do estudante, e também com o tipo de escola, e nesse contexto de situações de classes populares, né, de contextos socioeconômicos mais limitados, vamos dizer assim, esse fluxo de influência do tipo de escola de expectativa, ele é maior do que do NSE. Então, aqui a gente consegue perceber que esse fluxo aqui, no contexto escolar, né, ele consegue produzir, a despeito das condições socioeconômicas, apesar de também ter um certo efeito, ele consegue produzir um efeito maior sobre o envolvimento parental, o que, de alguma forma, vai tensionando essa ideia, né, de que o envolvimento parental esteja relacionado simplesmente com o capital cultural. Ou seja, o contexto também pode estimular isso, e aí a gente pode pensar, né, em termos de como é que determinadas políticas, determinadas situações podem realmente promover algum nível de mudança, né, obviamente não tanto, mas algum nível de mudança, né.
mas, de forma inicial, meu tempo aqui já estourou. Bem, tem aqui algumas referências que eu posso compartilhar com vocês, que foi o que a gente usou aqui, e destacar aqui em especial o artigo da professora Maria Liz Barbosa com o professor Gandim, certo? E também aqui o do Bumer. Então, obrigado pela atenção. Eu espero ter